Bom dia, oitavo ano, eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nas últimas aulas a gente trabalhou tanto interpretação de texto quanto coordenação, períodos coordenados e subordinados. A gente viu a diferençazinhas que tinha entre um e outro. A gente viu que tinha o coordenado, é aquele que independe da oração principal, que ele não tem uma oração principal, ou ele é a oração principal. Por quê? Porque ele não depende de outra oração. Quando eu digo pré-A trabalha, pré-A trabalha é o quê? É uma oração coordenada, certo? Porque ele não depende de nenhuma outra. Se eu digo pré-A trabalha e estuda, é uma oração coordenada, certo? Porque a subordinada ela depende sintaticamente da outra. Se o sujeito estiver na outra, se o objeto estiver na outra, etc, etc, tá bem? Agora a gente vai ver os tipos, alguns, né? Não vamos ver todos, não vamos ainda mergulhar tão fundo assim. Agora, a gente viu a superfície, agora vamos molhar nossos pés, tá bem? A gente já viu, contemplou o oceano, agora vamos molhar nossos pés, tá bem? Então vamos lá, abram o livro de vocês na página 159, tá? A gente vai ver aqui, pessoal, abriram? A gente vai ver aqui orações coordenadas, aditivas e adversativas, esses dois tipos, aditivas e adversativas. Logo de início, o que eu posso dizer a vocês? Quando a gente fala a palavra aditiva, o que é que vem na mente da gente? O que é que vem? Primeira coisa que vem. Pare, pense na palavra aditiva. E o que é que vem? Gasolina? Não, né? Vem adicionar. Quando você diz aditivo, eu estou adicionando alguma coisa. Adicionar, certo? Então é uma coisa e mais outra. Essa mais aquela. 2 mais 2. É o que? Uma adição. Entenderam? Porque aditiva, que é uma adição. Adiciona o que? Uma informação. Adiciona alguma coisa, um complemento, qualquer coisa. Adiciona, tá bem? Adiciona algo. E a adversativa, o nome também já está dizendo. Quando eu digo adversativa, eu já quero dizer alguma coisa que é contrária. Quando eu digo que alguém é adversário do outro, é porque ele está contrário àquele outro. Então, adversativa é isso. É quando a gente tem uma coisa que é contrária à outra. Uma oração, aí temos outra oração e temos uma conjunção no meio dessa oração que ela indica o quê? Ela indica uma adversidade, uma contrariedade, certo? Ela indica algo contrário. Adversidade não, desculpa. Um sentido oposto, certo? Um sentido que não é o mesmo. Vamos ver os exemplos que a gente tem aqui no livro, ó. Logo no começo a gente tem essas duas frases, essas duas orações, aliás. Pré-A trabalha. Pré-A trabalha, é uma oração, ok? Depois temos pré-A estuda. Pré-A estuda. Outra oração. Temos duas orações no caso, né? Essas duas orações, elas expressam o quê? Elas têm o mesmo sujeito, né? Pré-A, o sujeito das duas orações. E a gente pode fazer o seguinte, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai reunir as duas em uma só, tá? Vamos lá, vamos tentar. Pré-A trabalha e estuda. Pré-A trabalha e estuda, certo? Quem é o sujeito? Pré-A. O que é que ele faz? Ele trabalha e estuda. Temos duas orações, então. As duas são coordenadas. Se fosse só pré-A trabalha, estava tranquilo. E estuda, tranquilo também. Pré-A trabalha e estuda. O que é que foi adicionado aqui? Adicionado uma informação. Se eu tinha pré-A trabalha,
e eu adiciono, além de trabalhar, o que é que ele faz? Estuda. Estuda. O que é que ele faz além de estudar? Trabalha. Tá bem? Entenderam? Tá vendo que a gente adicionou alguma coisa, por isso que é aditiva, de adição, a gente adicionou o que? Uma informação. Agora vamos ver o outro. Se a gente fosse querer fazer, em vez de ser uma aditiva, ser uma adversativa, olha o que a gente colocaria no lugar disso. Ó. Ele não trabalha nem estuda. O nem aqui é essa conjunção que indica uma contrariedade, uma oposição, tá bem? Vamos ler esse quadrinho. Ó. Por que seu pai trabalha tanto e só ganha um salário mínimo? Temos dois cientistas aqui, né, fazendo suas invenções, seus experimentos, e temos escrito isso, né? Um dos cientistas está falando por que o seu pai trabalha tanto e só ganha um salário mínimo. E embaixo a gente tem outro quadrinho que é o outro cientista falando, né? Porque, segundo ele, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar nada. Aliás, não tem tempo para ganhar dinheiro, tá bem? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E como de costume, o livro tem algumas perguntinhas norteadoras para que a gente reflita sobre o quadrinho que a gente acabou de ler. Vamos lá, a primeira que a gente tem é o seguinte: aponte uma palavra que poderia substituir o advérbio só no primeiro balão. Ali, ó, naquele balão. Porque o seu pai trabalha tanto e só ganha um salário mínimo. Um advérbio que a gente poderia colocar aqui no lugar do só não precisa ser advérbio não, né? Precisa não. Então vamos lá. Então apenas, ó. Porque o seu pai trabalha tanto e apenas ganha um salário mínimo. Dá certo? Porque o seu pai trabalha tanto e somente ganha um salário mínimo. Somente. Tá vendo como somente ficou bacana? Então, a segunda que a gente tem é o seguinte. No primeiro balão, podemos identificar quantas orações. Vamos lá contar. Lembram como é que conta oração? Quantidade de verbo, né? Porque o seu pai trabalha, uma oração, tanto, e só ganha outra oração. Um salário mínimo. 2 orações nós temos aí. Como eu sei que tem 2 orações, pessoal? Tem 2 orações porque tem 2 verbos. A gente tem 2 verbos. Quais são os verbos? Vamos identificar aqui, ó. Trabalha e ganha, tá? Todos vocês já conseguiram identificar verbo. Conseguem olhar para uma oração e dizer, ó, o verbo tá aqui, o verbo tá aqui. Tem tantas orações. É importante, pessoal. Importante a gente conseguir saber o verbo é o que? Um processo, uma ação, um estado, um fenômeno da natureza também. Isso é um verbo. Então, terceiro, essas orações dependem sintaticamente uma da outra. Vamos ver, ó. Por que seu pai trabalha tanto? Quem é o sujeito aqui? Quem é que trabalha tanto? Seu pai. Não, ó. E só ganha um salário mínimo. Quem é que ganha um salário mínimo? Ele. Não depende, é uma oração. Não depende, não está dependente uma da outra. Então, não. Ela é uma oração coordenada, tá bem? No segundo balão, qual é o valor semântico da conjunção por quê? E aí, pessoal? Qual é o valor semântico da conjunção por quê? O que é semântica, em primeiro lugar? O que é semântica? Quando eu digo relação semântica, quer dizer uma relação de sentido. Se eu digo semântica, é sentido, tá certo? Se eu digo sintático, é gramatical. Semântico, sentido. Sintático, gramatical.
certo? Se eu digo que tem uma relação gramatical, eu quero saber se sujeito, se tem um objeto direto, essas coisas. Se eu digo relação semântica, eu quero saber o sentido daquela oração. Se o sentido daquela oração é dependente ou não. Vamos ver. Qual o valor semântico? Ele pergunta isso, né? O valor semântico dessa conjunção. Ó, pessoal, essa conjunção, nesse caso aqui, ela estabelece o quê? Ela estabelece um valor de explicação. Vamos ler lá a frase. Porque, segundo ele, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Ele está explicando. Ele está explicando o quê? Porque seu pai trabalha muito e só recebe um salário mínimo. Vamos ver o quinto agora. No segundo balão existem quantas orações? Vamos ver novamente lá. Porque, segundo ele, quem trabalha novamente muito não tem tem tempo para ganhar dinheiro. Temos 3 orações. Agora vamos para vocês. Essas orações dependem uma das outras. No sexto, ó. Porque, segundo ele, quem trabalha muito não tem tempo. Sim, depende, certo? Depende uma das outras aí. Se a gente tirar, ela não tem o sentido sintático correto. Ela fica com a frase agramatical. No sétimo agora, ó. Qual é o valor semântico estabelecido pela conjunção e no primeiro balão? O valor semântico dessa conjunção, ela lá naquele balão, vamos ler novamente, ó. Porque o seu pai trabalha tanto e só ganha um salário. Ela está representando o que aqui? Ela está representando a oposição. Ah, professor, mas o i não quer dizer adição? Nem sempre. Nesse caso aqui, por exemplo, ele está querendo dizer uma oposição, tá bem? Está se opondo, tá? Semanticamente, né? Em relação de sentido. Ó, no primeiro balão desse cartoon, a gente tem um exemplo de um período composto coordenado. As orações se compõem e se apresentam independentemente sintaticamente. Assim, poderemos escrevê-las da seguinte maneira, ó, se a gente escrever elas assim, separadinha. Porque o seu pai trabalha tanto, porque o seu pai só ganha um salário mínimo. Duas orações por elas e não precisa de outra, né? Vamos passar adiante. Trabalhar muito, a primeira opção, nos leva a supor que, logicamente, ele ganharia bem. Por isso, mas não é o que acontece. Nossa suposição se realiza segundo a oração. Assim dizemos uma adversidade entre as ideias. Essa relação semântica pode ser expressa da maneira bastante clara quando utilizamos uma conjunção adversativa. Aí a gente tem uma tabela aqui, pessoal, com as orações coordenadas assindéticas, com as orações coordenadas adversativas e com as orações coordenadas sindéticas adversativas, né? Na primeira a gente tem porque o seu pai trabalha tanto, conjunção e só ganha um salário mínimo. E aí que ele tem outros tipos, exemplificando melhor ainda, tá bem, pessoal? Então, tendo isso em mente, tendo esse assunto em mente, eu quero que vocês respondam o exercício da página 160, que vai até a 161, ali ó, até o quinto. A gente vai corrigir na próxima aula e vamos ler esse textinho que tem aí, tá bem? Tá? Eu devo passar também algum texto ou algum exercício a respeito do texto, tá bem? De textos.
Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu!